A parte do Senhor Jesus, vamos estar lendo o livro de Juízes, capítulo 20. Os israelitas vingam o ultraje feito ao levita. Saíram todos os filhos de Israel, e a congregação se juntou perante o Senhor em Mispa, como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. Os príncipes de todo o povo e todas as tribos de Israel se apresentaram na congregação do povo de Deus. Havia 400.000 homens de pé que puxavam a espada. Ouviram os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispa. Disseram os filhos de Israel: contai-nos como sucedeu esta maldade. Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e à noite cercaram a casa em que eu estava. Intentaram matar-me e violaram a minha concubina de maneira que morreu. Então peguei a minha concubina e fiz em pedaços e os enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram vergonha e loucura em Israel. Eis que todos sois filhos de Israel. Eis que da vossa palavra e conselho neste caso. Então todo o povo se levantou com um só homem, dizendo: nenhum de nós voltará para a sua tenda, nenhum de nós se retirará para casa. Porém, isto é o que faremos a Gibeá: subiremos contra ela por sorte. Tomaremos 10 homens de 100 de todas as tribos de Israel, e 100 de 1.000 e de 10.000, para providenciarem mantimento para o povo, a fim de que este, vindo a Gibeá de Benjamim, faça ela conforme toda a loucura que tem feito em Israel. Assim se juntaram contra esta cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. As tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim para lhe disserem: que maldade é essa que se fez entre vós? Dai-nos agora os homens filhos de Belial que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém, Benjamim não quis ouvir a voz de seus irmãos, e os filhos de Israel também. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram, vindo às cidades de Gibeá, para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim vindo das cidades, e eram 26.000 homens que puxavam a espada, fora os moradores de Gibeá, de que se contavam 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra num cabelo e não erravam. Contaram-se 2 homens de Israel afora os de Benjamim, 400.000 homens, e puxavam da espada, e todos eles homens de guerra. Levantaram-se os israelitas, subiram a Betel e consultaram a Deus, dizendo: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? Responderam: o Senhor. Judá subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá. Saíram os homens de Israel a peleja contra Benjamim, e junto a Gibeá se ordenaram contra ele. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derribaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Porém, se animou o povo dos homens de Israel e tornaram
a ordenar-se para a peleja, no lugar onde no primeiro dia tinham feito. Antes subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde e consultaram o Senhor, dizendo: Tornaremos a pelejar com os filhos de Benjamim, nosso irmão? Respondeu o Senhor: Subi contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim no dia seguinte, também os de Benjamim no dia seguinte saíram de Gibeá de encontro a eles e derribaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos dois que puxavam da espada. Então todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel e choraram e estiveram ali perante o Senhor e jejuaram naquele dia até a tarde e perante o Senhor ofereceram holocausto e ofertas pacíficas. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor porquanto acerca da aliança de Deus estava ali naqueles dias, e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela naqueles dias, dizendo: Tornaremos a sair ainda a peleja contra os filhos de Benjamim, nosso irmão, ou desistiremos? Respondeu o Senhor: Subi, que amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Então Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá. Ao terceiro dia subiram os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim e se ordenaram a peleja contra Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram de encontro ao povo, deixando-se atrair para longe da cidade. Começaram a ferir alguns do povo e mataram como das outras vezes. Uns 30 dos homens de Israel pelas estradas, das quais uma sobe para Betel, a outra para Gibeá do campo. Então os filhos de Benjamim disseram: Vão derrotados diante de nós como dantes, porém os filhos de Israel disseram: Fujamos e atraímos-los da cidade para as estradas. Todos os homens de Israel se levantaram no seu lugar e se ordenaram para peleja em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel saiu de seu lugar das vizinhanças de Geba. 10.000 homens escolhidos de todo o Israel vieram contra Gibeá e a peleja se tornou renhida. Porém, eles não imaginavam que a calamidade eles tocariam. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel e mataram os filhos de Israel naquele dia. 25.100 homens de Benjamim, todos os que puxavam a espada. Assim viram os filhos de Benjamim que estavam feridos, os homens de Israel retiraram-se perante os benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que havia posto contra Gibeá. A emboscada se apressou e acometeu a Gibeá de um golpe, feriu-a toda a fio de espada. Homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazerem levantar a cidade uma grande nuvem de fumaça. Então os homens de Israel deviam voltar à peleja. Começaram a Benjamim a ferir e havia já matado uns 30 entre os homens de Israel, porque diziam: com efeito já estão derrotados diante de nós, como na peleja anterior. Então a nuvem de fumaça começou a levantar-se da cidade, como se fora uma coluna, virando-se Benjamim ao olhar para trás de si. Eis que toda a cidade subia em chamas para o céu. Viraram os homens de Israel e os de Benjamim pasmaram, porque viram que a calamidade lhes tocaria. Viraram diante dos homens de Israel para o caminho do deserto. Porém a peleja os apertou e os que vinham das cidades os destruíram no meio deles. Cercaram Benjamim, seguiram-no e onde pousavam ali
alcançavam até diante de Gibeá, para o nascente do sol. Caíram de Benjamim 18.000 homens, todos esses homens valentes. Então viraram e fugiram para o deserto, a penha de Rimom. E na respiga mataram ainda pelos caminhos uns 5.000 homens de perto, os seguiram até Gidom, e feriram deles 2.000 homens. Todos os Todos os que de Benjamim caíram naquele dia foram 25.000 homens que puxavam a espada, todos eles homens valentes. Porém, 600 homens viraram e fugiram para o deserto, a penha de Rimom, onde ficaram 4 meses. Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e passaram a fio da espada tudo o que restou da cidade, tanto homens como os animais, em suma, tudo o que encontraram, e também todas as cidades que acharam puseram fogo. E assim finalizamos o capítulo 20 do livro de Juízes. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém?